E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai continuar aqui nossa série de JavaScript, beleza? Bom, o que eu fiz hoje foi colocar o sistema aqui de score, aqui vocês estão vendo à medida que a gente vai pulando aqui os bloquinhos, a gente vai somando um ali no score. Quando a gente perde, se o nosso recorde, se o nosso score for maior do que o nosso recorde, a gente grava nesse recorde o score atual, certo? E se caso a gente não bater o nosso recorde, ele vai mostrar o nosso recorde e o nosso placar atual, beleza? Todas essas pontuações aqui, né, eu procurei alinhar ela aqui com o centro do quadrado, eu procurei alinhar isso daqui com o centro aqui da tela. E é isso aí. Vamos ver como a gente faz isso aqui no nosso jogo, né? A gente tá nesse ponto aqui, por enquanto, a gente ainda não tem o sistema de score. A primeira coisa desse vídeo aqui que eu queria fazer é corrigir algumas coisas do vídeo passado, certo? No vídeo passado, né, nessa parte aqui pra gente limpar aqui o nosso array de obstáculos, eu fiz isso daqui na função atualiza. Isso daqui é uma prática ruim, porque quando a gente perder, né, o nosso estado atual aqui tá no estado perdeu, a gente tá limpando o nosso array de obstáculos tipo a cada frame. A gente tá atualizando a nossa tela do jogo e tá limpando o nosso array. E isso não é interessante, né? Porque a gente gasta processamento à toa. Vamos recortar isso aqui e eu vou colar isso aqui na minha função do clique aqui, ó. Se meu estado atual for o perdeu, né? Se eu tiver nessa tela aqui e na hora que eu clicar, aí eu vou limpar o nosso array de obstáculos. Isso aqui faz mais sentido, certo? Porque eu tô aqui, aí a hora que eu clicar, tipo, ele vai estar como se os obstáculos estivessem travados na tela, né? A hora que eu clicar, aí eu limpo o array e reinicio o jogo. Isso daqui, pra gente melhorar a organização do nosso código, eu vou recortar também e vou chamar aqui um método bloco.reset, certo? Esse método aqui vai atualizar, né? Ele vai voltar o nosso bloco. Eu vou criar ele aqui, ó. Essa daqui é a nossa classe do bloco. Eu vou criar aqui um método reset. E vou pôr uma vírgula aqui, não esqueçam, porque a gente tem outro método aqui embaixo. Bom, isso daqui vai voltar, né, os atributos aqui do nosso bloco ao normal, né? A gente vai voltar ele para o estado inicial, certo? Outra coisa que eu queria fazer é comentar aqui no nosso obstáculo, a gente gera obstáculos com uma largura aleatória, certo? Eu não vou usar essa largura aleatória nesse jogo, então eu vou forçar ela aqui a ser 50 sempre, certo? Para isso vocês só comentem essa linha aqui, coloquem 50, porque assim a gente vai ter um controle melhor. O jogo fica divertido da mesma forma, porque eu acho que a largura não vai influenciar tanto na jogabilidade. E até porque o que vai definir aqui a dificuldade do jogo é esse tempo em série, né? Que é a distância, o espaçamento entre cada bloco. Beleza? Porque assim a gente vai ter uma largura fixa e assim a gente vai conseguir saber exatamente aonde a gente vai ter que incrementar o score, ok? Acho que de mudanças é só isso, tá, pessoal? Vamos ver se o nosso jogo está funcionando exatamente igual. A única coisa que eu mudei foi aqui a largura dos blocos. Bom, eu acho que assim o jogo está muito melhor, tá fazendo muito mais sentido aquele comentário ali que a gente fez, essa alteração aqui. E beleza, né? Vamos começar então a vamos começar aqui a fazer a parte do score. Para a gente fazer o score, a primeira coisa que a gente vai precisar é criar aqui no bloco, né, um score, essa variável score aqui do nosso bloco. Quando a gente perder, né, quando a gente for resetar o nosso jogo, lembra que aqui a gente vai chamar o bloco.reset. Então, quando a gente perder, a gente vai ter que voltar aqui
Inclusive isso daqui a gente tem que mudar para diz, né? Porque a gente está dentro da classe bloco. Vamos fazer assim que fica melhor. Diz.score vai ser 0, beleza? Então aqui, quando a gente perder, o nosso score vai ser 0. Quando a gente estiver atualizando aqui os nossos obstáculos, né? Vamos tirar essas chaves daqui, porque a gente tem um comando só, né, para detectar colisão. Então aqui a gente vai ter que verificar, né, se o x do nosso obstáculo é igual a 0. Obs.x, espera aí que eu já explico. Se for 0, a gente vai somar 1 no bloco.score. A gente vai incrementar o bloco.score. Bom, isso daqui foi... Eu mudei lá a largura do nosso bloco para 50, porque assim, ó, quando o x dele for 0, ele vai estar exatamente... o x dele vai estar aqui. A largura dele é 50, né? Então ele vai ter mais 50 pixels para cá. E o x do nosso bloco, se vocês lembram, é 50. Então, quer dizer que o nosso bloco pulou, o x dele é igual, né, ao x do obstáculo mais a largura do obstáculo. Ou seja, a gente conseguiu pular o nosso obstáculo. Isso daqui vai valer vai valer no caso da velocidade ser 6 ou algum múltiplo de 6, certo? Porque a gente vai decrementando aqui o x do nosso bloco 6 pixels. Se por um acaso você estiver decrementando ele com 7, ele não vai, o x dele nunca vai ser igual a 0, né? Ele vai dar um ponto aqui, aí o x dele vai ser um valor negativo, por exemplo. Então ele não vai valer 0. Você tem que pegar um múltiplo de 600, que é a largura da nossa canvas. Eu vou fazer esse jogo com uma velocidade constante, que vai ser 6, e com a largura da nossa canvas igual a 600, certo? Isso daqui é principalmente para fins educativos, né? Para fins didáticos. Eu não vou ficar me preocupando muito com a largura da janela aqui, ok? Bom, beleza. Vamos então desenhar na tela, né, o score do player. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que vir aqui na nossa função desenha, certo? E a gente vai mudar aqui o contexto, a cor do contexto para branco. Branco em hexadecimal é FFFF, assim, com 3 só. Ou então você pode usar o 6, mas eu vou deixar só com 3 mesmo, porque vai dar na mesma. E aí a gente vai fazer ctx.fillText, aliás, ctx.font. A gente vai atribuir aqui uma fonte para o nosso contexto. Eu vou usar 50 pixels Arial, ok? Arail é bom, Arial, assim. E ctx.fillText. Eita, text. E aqui sim eu vou escrever bloco.score. E aqui eu vou desenhar ele em 00, certo? Para vocês verem o que vai acontecer. Usem 50 pixels, porque tudo que eu fizer aqui, eu vou estar trabalhando como se fosse 50 pixels, certo? Aqui, olha só, se você prestar bem atenção, né? Aqui vai ter um pedacinho branco, certo? Isso daqui, a gente está renderizando o nosso texto daqui para cima. O texto ele funciona um pouco diferente do que os blocos. Bom, eu simulei aqui, eu tratei cada dígito como se fosse uma imagem, certo? Porque a melhor forma da gente conseguir centralizar isso daqui é tratando como se fosse uma imagem. Essa imagem, né, quando eu uso a fonte de 50 pixels, ela vai ter exatamente esse tamanho aqui, 26 pixels de largura por 38 de altura, né? A altura vai ser igual para todos os nossos dígitos. A largura vai variar, né? Se a gente tiver um dígito 1 aqui, ele vai ser mais estreito, entendeu? Aqui vocês podem ver a largura e aqui a altura, certo? Bom,
a gente tem que jogar ele para baixo. Para a gente jogar para baixo, a gente incrementa aqui o y no nosso texto. Se eu jogar ele 38 para baixo, vocês vão ver que ele vai estar exatamente aqui no zero, certo? Ele vai estar como se fosse 0, 0 aqui. Eu quero afastar ele 30 pixels da esquerda e 30 pixels de cima. Então aqui eu somo 30, aqui eu somo 30 e está aqui onde eu queria o nosso score. Vamos ver se quando a gente pula a gente vai incrementando, né? Conforme a gente pula, a gente vai incrementando o nosso score do jeito que a gente queria. Quando a gente reinicia, a gente volta ele para 0, certo? Que era o que a gente queria fazer mesmo. Bom, pessoal, agora o que a gente tem que fazer aqui é desenhar nesse quadrado vermelho o nosso score aqui final, certo? Para fazer isso, a gente vai vir aqui no estado atual, perdeu, né? Se o cara perdeu, a gente vai desenhar. Eu vou usar aqui um truquezinho, eu vou pegar o contexto aqui, a gente está sempre no 0, 0, como se fosse esse topo aqui, né? Esse canto aqui. E eu vou pegar esse ponto e vou transladar ele para cá. Eu vou jogar esse ponto para cá. Para fazer isso, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou primeiro salvar essa imagem usando esse comando aqui, ctx.save. Depois eu vou dar um ctx.translate para o ponto que eu quero. Eu quero transladar ele. Eu não vou transladar ele exatamente para esse ponto. Eu vou transladar ele, na verdade, para o meio aqui da minha janela, certo? No meio aqui da minha canvas. Eu vou pegar aqui largura dividido por 2 e altura dividido por 2. Largura sobre 2, altura sobre 2. Então a gente vai desenhar as coisas aqui no meio, certo? A gente vai desenhar o texto da esquerda para a direita, de baixo para cima, certo? Então, eu vou dar um ctx.fill_style primeiro, né, para a gente mudar aqui, porque a gente tá com a cor vermelha. Eu vou mudar ele para branco, em hexadecimal, beleza? Depois eu só vou dar um ctx.fillText, bloco.score. Eu vou deixar 0, 0 para vocês verem o que vai acontecer. E depois que eu desenhar, o que eu tenho que fazer é voltar o meu contexto ao normal, certo? Porque senão a gente desenharia as coisas a partir desse ponto. E a gente não quer isso. Então a gente tem que dar um ctx.restore. Restore dessa forma aqui. Beleza? Isso daqui, né, é válido. A gente vai alinhar o dígito só quando a gente tiver um caractere. Quando o nosso score for maior do que um caractere, né, quando a gente tiver ou score maior ou igual que 10, ou maior ou igual que 100 para 3 dígitos aí a gente vai ter que analisar aqui as condições, certo? Bom, vamos ver então como vai ficar isso aqui. A gente perdeu, a gente desenhou aqui o nosso dígito no meio da tela, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Como a gente alinha isso, né? A gente viu aqui que a largura desse dígito é 26 e a altura é 38. Para a gente alinhar ele em X, a gente vai jogar metade aqui da largura para a esquerda. Então a gente vai jogar menos 13 pixels para a esquerda. Menos 13 seria como se fosse o 0, 0, a gente joga 13 para a esquerda. E para a gente alinhar aqui com relação ao y, né, a altura dele, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai jogar metade da altura dele para baixo. A gente tem a altura dele igual a 38 e a gente vai jogar então 19 para baixo, certo? Então aqui é só a gente colocar 19. Vamos ver como vai ficar isso. Perdemos. Está aqui alinhado no centro aqui do nosso quadradinho. Se por um acaso nosso score tivesse 2 dígitos, vamos mudar isso aqui usando o console. Eu atribuí 10 aqui.
e vocês veem aí que ele ficou desalinhado, certo? Então aqui a gente vai usar as condições. Se o bloco.score for menor que 10, else if bloco.score for maior ou igual que 10 e bloco.score for menor que 100, né, para caso de 3 dígitos, aí a ideia é a mesma. A gente vai desenhar aqui o bloco.score, só que agora a altura vai ser sempre a mesma, tá, pessoal? Então a gente vai alinhar 19 sempre com relação à altura, só que aqui a nossa largura vai ser o dobro. Eu considerei como se fosse o dobro. Então a gente vai jogar o dobro, a gente vai jogar sempre mais 13 pixels para a esquerda. Aí aqui vai funcionar e eu vou fazer else, né, se por um acaso ele for maior ou igual que 100, e aí se por um acaso o cara conseguir fazer um score de 1000 para cima, aí, que eu acho muito improvável que o cara consiga, aí ele vai desalinhar, mas até 999 ele vai ficar quase certo, tá, pessoal? Ele vai ficar muito próximo de estar certo. Então aqui a gente vai somar mais 13 no 26, 6 com 3, 9, 2 com 1, 3, 39, menos 39, ou seja, a gente jogou 39 para a esquerda, 19 aqui com relação ao eixo Y. Beleza? Então, vamos ver se vai ficar certo, né? Vamos fazer aqui. Eu esqueci de atribuir aqui o... Bom, a gente pode mudar assim, ó. Beleza, aqui o score 10, bloco.score 100, bloco.score 999. Beleza, ele está muito próximo de estar certo.